Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui nós vamos falar sobre como proteger nossos filhos das violências sexuais. No programa de hoje, eu vou falar sobre um mito que envolve o abuso sexual infantil, que é: os abusadores sexuais são monstros? Eu sou Juliana Rabai, eu sou Kid Coach, especialista em sexualidade infantil. Eu vou começar explicando para vocês como que acontecem esses abusos sexuais nas crianças. Raramente acontece com um ato direto, com um estupro. Como que os abusadores fazem, então? Eles seduzem as crianças. Eles têm um processo de sedução, leva tempo isso. E esse processo de sedução se chama aliciamento, que pode acontecer de duas formas: pessoalmente ou pela internet. Pela internet, acaba sendo assim mais certeiro, né? Ele vai mais na criança, ele consegue conversar com a criança e passando por uma criança também. Ele se transforma num personagem, ele cria um nome, muitas vezes tem a mesma idade daquela criança que ele quer atingir, e conversando com ela ele vai seduzindo, porque a intenção dele é conquistar a amizade da criança, né? Conquistar aquela criança, pra daí então poder promover um encontro com ela. Ou então fazer ela mandar fotos, né? Fotos mais íntimas e por aí vai. Agora, o processo de aliciamento pessoal, o abusador, ele escolhe a família primeiro, porque ele quer seduzir a família para ter a confiança e aí sim partir para sedução da criança com a autorização dos pais, porque os pais já conhecem aquele abusador e autorizam ele ter acesso à criança. E os abusadores, eles são gentis, eles são simpáticos, porque eles não querem parecer estranhos, eles querem parecer pessoas normais, que estão no mesmo contexto daquela família. De repente um vizinho pode ser também membro da família, por que não? Inclusive hoje, 90% dos abusos sexuais relatados, eles são de familiares, de pessoas próximas, conhecidas. Então, assim, quando é de repente um vizinho, esse processo que a gente chama de aliciamento e sedução, ele pode durar semanas, meses ou até anos. Por isso que os abusos relatados também entram aí, conhecidos, né, da criança. Então, quais são as fases, né, desse processo de aliciamento? Primeiro, o pedófilo, ele vai selecionar a vítima, né, os pais e a criança. O pedófilo pode escolher uma criança específica, né, com uma certa personalidade, uma idade específica, um certo grau de vulnerabilidade, aquelas crianças mais inocentes, que não vão conseguir se defender sozinhas, são mais fáceis e mais propensas a confiar num adulto. Então, os pedófilos, eles frequentam os lugares que crianças frequentam. Shoppings, praças que tem um parquinho, parques, escolas. E esse envolvimento com a criança pode ser profissional também. Pode ser um auxiliar de creche, pode ser até trabalhos voluntários, aquele pedófilo vai atrás de trabalho voluntário com crianças. Ele pode desenvolver atividades com crianças. Muito importante falar aqui que eu não estou falando de famílias que não cuidam das crianças, que abandonam as crianças com qualquer um. Muito pelo contrário. Por isso que existe esse processo de aliciamento com os pais, primeiro. Porque são aquelas famílias que cuidam, sim. Porque senão não faria sentido todo esse processo de aliciamento com os pais para conquistar a confiança dos pais para depois chegar nas crianças. Eles iriam diretamente nas crianças. Faz sentido? O terceiro passo do aliciamento é ele conquistar a vítima, né? Construir um relacionamento com a criança. E os pedófilos, eles têm muito conhecimento sobre o universo infantil. Eles estudam. Eles têm muito mais conhecimento do que muitos pais. Eles conhecem jogos, filmes, desenhos, sabem as últimas tendências, sabem cantar as músicas. Eles estão sempre disponíveis para aquela criança. Eles sabem todos os jogos que eles jogam. Inclusive, ele conhece os vocabulários e as gírias infantis. E o quarto e o quinto passo, eles andam juntos.
No quarto passo, ele começa a envolver a criança com brincadeiras proibidas. Por exemplo, vai dar um doce para aquela criança, um doce que muitas vezes os pais não deixam aquela criança comer. Aí aquela criança tá com aquele adulto, né, que ficou responsável por ela, porque os pais saíram, aí tá à noite lá com aquele adulto, vai deixar a criança dormir mais tarde, vai deixar a criança experimentar coisas que normalmente com os pais ela não pode, vai deixar a criança ingerir bebida alcoólica algumas vezes, vai deixar assistir um filme que muitas vezes os pais não deixam. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai testar aquela criança, ver se aquela criança consegue guardar um segredo. Essas brincadeiras proibidas que ele fez com a criança, ele vai falar para a criança, olha, como seus pais não deixam você fazer isso, você não conta para eles, tá? Senão a gente nunca mais vai poder fazer isso, nunca mais vou poder te dar um doce, nunca mais vou poder deixar você dormir tarde. E aí ele vai testar se ele pode confiar naquela criança, aquele segredo. Próximos passos é ele começar a trazer a criança mais para si e afastar dos pais. Com frases como, seus pais não te amam tanto quanto eu. Seus pais não confiam em você o tanto quanto eu. Olha as coisas que eu deixo você fazer, que os seus pais não deixam. Seus pais não ligam muito para você. Eu sim me importo com você como ninguém mais. Seus pais não querem que você cresça. Eu quero que você cresça e se desenvolva. Não conte para seus amigos sobre nós. Eles vão ficar com ciúmes. Então vai passando a ilusão para a criança de amor e confiança, de melhor amigo. E aí o que ele começa a fazer? Começa a experimentar os contatos sexuais com a criança. Toques acidentais. Como são esses toques? Ele roça um ombro, ele faz uma cosquinha e rela nos genitais da criança. Ele pode começar a abraçar mais a criança. Os contatos eles vão aumentando conforme a aceitação daquela criança. Então é uma forma de identificar os limites, até onde ele pode ir. Essa criança vai reclamar, vai falar alguma coisa, então ele vai indo devagarzinho assim, conquistando ali um espaço. E agora entra a parte da chantagem emocional. Ele começa a ameaçar a criança, né? Ele assedia sexualmente essa criança e vem com ameaças. Reforçando o segredo, o silêncio, joga com o medo, com a culpa e com o constrangimento da criança. Ele fala frases como, se você contar para sua mãe o que aconteceu, ela vai passar a odiá-lo. Ou se você contar aos seus pais o que aconteceu, eles simplesmente não vão acreditar em você. Se você contar para os seus pais, eles vão punir você. Ou se você contar para sua mãe, isso vai matar ela. Ou pior, se você contar para sua mãe, eu vou matá-la. Ou se você contar a alguém, eu vou matar você. Então, imagina a cabeça da criança com essa ameaça, com esse sentimento de culpa. A criança se cala. E isso vai acontecendo repetidas vezes. Isso pode durar meses ou até anos. Ter acesso a esse conhecimento permite que os pais possam fazer a prevenção de todo esse processo de aliciamento, né? De sedução da criança. Então, como vocês podem ver, abusadores não são monstros. Eles são pessoas gentis, normais. E eles precisam vestir essa máscara de pessoas gentis, normais, para ter acesso à vítima, né? Em todo esse processo de aliciamento, eles desenvolvem esse relacionamento especial com a criança. E o que acontece? As crianças passam a querer proteger aquele abusador, porque elas criaram um sentimento por ele, né? E por isso que faz muita criança se calar, ficar com medo, com esse sentimento de culpa, porque elas não querem acabar com esse relacionamento. O que elas querem? Elas querem que os abusos parem. E como que os pais podem saber que alguém que eles conhecem, confiam, pode ter uma intenção dissimulada ou uma intenção de abuso sexual com seu filho? Eu tenho alguns pontos a considerar. Primeiro, perceba as atividades, as interações que esse adulto tem com seu filho, especialmente quando não tem um adulto por perto. Converse com seu filho, entenda os sentimentos dele, do seu filho, em relação às atividades que ele realiza com esse adulto. Não é saudável
desconfiar de todos os adultos que têm interação com seus filhos. Porém, é muito importante ter a mente aberta sobre isso. Não importa o quão legal esse adulto seja. Pais, é muito difícil perceber o aliciamento. Por isso tem que ser encorajado um diálogo aberto com os filhos, em que eles se sintam em condições de discutir tudo com vocês. Uma coisa muito importante é a criança saber que não deve ter segredo com os pais. Ensine a criança a usar a palavra surpresa para definir aqueles segredos bons, né? De repente, uma festa de aniversário, uma festa surpresa, vai fazer para um amiguinho, para a mamãe, para o papai. Isso é um segredo bom, mas que tem um tempo para acabar.